Fala, craque, o podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao lado do meu amigo documentarista Carlos Cola, e hoje a gente conversa com um craque que acumula os títulos de campeão brasileiro, alemão, japonês e bicampeão mundial com a seleção brasileira. Uma satisfação recebê-lo, Jorginho, lateral do Tetra, mas também do Mundial de Juniores de 83 e também de uma medalha olímpica com a seleção em 88. Muita história com a amarelinha, não é? Prazerzão estar contigo aqui, Boccagi, Cola. Muito bom estar com vocês aqui. O Boccagi já me conhece já desde moleque, desde 18 anos de idade. A gente teve muitos momentos muito bons e é sempre bom estar contigo, meu amigo. A gente vai contar muita história aqui. Vamos bater muito papo aí. Vamos falar desse Mundial de 83? Vamos. Como é que foi? Foi especial, né? Para mim, por exemplo, eu nunca tinha saído do país. No Sul-Americano, fui para Bolívia, o primeiro país que eu saí, e foi algo fantástico. Eu poder andar de avião, e claro que eu tinha andado com a América já. Com que idade? Mas tinha 18 anos de idade. Estava com 18 anos ali, tinha alguns jogadores ali como Dunga, que já estava com 19, Bebeto também tinha 18. Tinha uma galera ali, né? A gente teve 3 campeões do mundo, eu, Bebeto e Dunga, né, que saiu dessa seleção de 83, mas o grande nome mesmo era o Giovani, querido Giovani, né, Giovani Cabeção, o príncipe do Vasco da Gama, e ele realmente foi o grande nome na conquista, tanto do Sul-Americano quanto do Mundial, mas assim, uma seleção que marcou. Hoje a gente tem um grupo, a gente sempre se fala, infelizmente quando completamos ali 35 anos eu não pude estar presente, porque eu estava trabalhando fora. Mas foi uma seleção muito especial, que abriu o caminho, basicamente, para mim. Eu apareci bastante no América, mas também na seleção, e dali eu acabei indo para o Flamengo em 84. Então, é uma seleção que marcou a minha vida e uma seleção de muita qualidade, jogadores importantes, foram como Mauricinho, Paulinho, jogando de lado, jogando pelas pontas. Na época existiam nossas pontas, hoje voltou às extremas, né? Era Marinho, Ram, Bebeto era banco, por exemplo, muitas vezes Bebeto no banco, Gilmar Popoca, Giovani, então timaço ali, Demétrio, que era volante, do Campo Grande. Dunga. Demétrio era do Campo Grande. Nessa época convocava jogadores do América, Campo Grande. Você era do América. Eu era do América, exatamente. Vários jogadores naquela, não dessa seleção, mas várias seleções daquela geração saíram do Matsubara, por exemplo, que era um time do Paraná, que também revelava grandes jogadores. Então, numa época diferente, né, que alguns jogadores eram convocados. A minha convocação foi muito importante para mim, principalmente da forma como aconteceu, porque na seleção principal tinha o Heitor, que era o capitão do time, e estava muito bem, aquele jogador que batia falta, né? Então era quase que impossível ganhar a vaga do Heitor. Tinha o Zé Teodoro, e do lado esquerdo que era também do Goiás. Um grande jogador que era do Goiás, e tinha o Adalberto, que jogava do lado esquerdo, e o Branco que era convocado nessa época. Só que o Branco machucou e eu fui convocado. E na decisão final para poder convocar a seleção sul-americana, acabou eu indo, porque eu jogava nas duas posições, jogava tanto de lateral direito quanto de lateral esquerdo. E acabou o Branco ficando fora, o Zé Teodoro foi para o Sul-Americano e acabou também não indo para o Mundial, porque eu tinha essa vantagem de jogar dos dois lados e acabei jogando de lateral esquerdo. Na realidade, não tomei a vaga do Heitor no lado direito, o Heitor estava muito bem, e acabei entrando na vaga do Adalberto na lateral esquerda. E quando você foi, aí você foi para a seleção, da seleção você foi para o Flamengo? Foi. Isso, em 84, junho de 84 fui contratado. Você tinha o Leandro ali, né? Aí era fera. Esse era o melhor. Como é que era essa relação com o Leandro? Então, foi maravilhosa, porque na realidade eu nunca fiquei no banco no Flamengo. A mesma situação aconteceu também no Flamengo. Eu fui para jogar de lateral esquerdo, porque o Júnior tinha saído para o Torino. E eu fui para jogar de lateral esquerdo. Eu lembro do Zagallo até hoje, ele falando para mim, ele falou: Jorginho, você está muito bem, né? Você foi muito bem na seleção, está muito bem no América, jogando de lateral direito, lateral esquerdo. E aqui você está vindo para jogar de lateral esquerdo, mas eu sei também que você joga de lateral direito e você vai ficar na reserva dos dois. No momento, você vai ter que lutar pela sua posição. Eu tinha que lutar pela minha posição. Eu sabia que era uma possibilidade maior do lado esquerdo com o Adalberto. O Adalberto estava muito bem, mas realmente tomar a vaga do Leandro era quase que impossível. Só que no primeiro jogo contra o Botafogo, quando nós fomos estrear, o Moser machucou. Ele jogando um futevôlei, o Moser machucou, ele esticou demais a perna, teve um estiramento na posterior da coxa. Ele nem esticava muito a perna, não subia subia a perna. muito. Você vê, ele foi quase que ele não dava um charque, que não existia o charque nessa época, a gente estava na quadra, né? Numa quadra normal lá no ginásio do Flamengo, né? De madeira.
Mas ele esticou demais a perna, teve um estiramento. E o Leandro, a gente estava com alguns jogadores machucados. O Figueiredo estava machucado, se eu não me engano, a gente já estava com o Guto já, que veio a falecer depois, né? O Guto, que era zagueiro, inclusive, da seleção também. Ele também estava machucado. E aí o Leandro falou pro Zagallo: Zagallo, o Jorginho está muito bem, pode botar o Jorginho na direita que eu vou para a zaga. Eu estou bem, eu posso jogar de zagueiro e tal. Ele foi, ele gostou. Graças a Deus, ele ficou de zagueiro e eu fiquei na lateral direita. Então, nunca sentei no banco no Flamengo, sempre como titular na lateral direita. E ele te orientava também? Ele te Muito, ajudou assim, na realidade eu sempre olhei muito a forma dele jogar. Eu fui Geraldino, vi muito o Leandro jogar, vi vários outros laterais jogar, né? De moleque eu era vascaíno, então vi muito Orlando Lelé jogar, vi Perivaldo, vi essa galera toda, mas o Leandro era o cara diferenciado. E quando eu fui para o Flamengo, ele me deu muitos toques, o momento certo de ultrapassar, a questão da marcação, a questão do diálogo, a importância que tem do lateral, por exemplo, quando a bola estava do lado esquerdo, que eu tenho toda a visão, eu tenho uma visão privilegiada, que eu estou cobrindo o meu zagueiro pelo lado direito, então ali eu tinha que falar, eu tinha que me comunicar. Então tudo isso foram toques desse craque, né? Que realmente assim, foi o maior... Claro, depois do Zico, o maior nome na minha vida, mas para mim o Leandro sempre foi um Zico de lateral direito, um Zico de zagueiro, porque ele realmente é extraordinário. E era mesmo. Eu me lembro, eu cobria Flamengo na época, quando o Zico foi negociado com o Udinese, e foi feita uma enquete entre os jornalistas que cobriam o Flamengo. E todo mundo votou que o Leandro deveria ser o novo camisa 10. Pela qualidade que ele tinha. Capacidade, e ele, de jeito nenhum, ninguém queria pegar aquela 10 na hora. Mas vamos voltar em 83, porque naquela época o técnico da seleção era o Jair Pereira. Isso. Maré, jacaré. Era muito divertido o ambiente. Muito. O tempo todo era muita alegria. Eu ia falar sobre o negócio do América, só para não esquecer disso. O Edu que falou para o Jair Pereira. Sobre mim. Eduzinho, porque tinha o Zé Teodoro, como eu falei, Branco, essa galera toda, Heitor e Adalberto. Ele falou assim: cara, eu tô com um lateral direito lá, mas também joga de lateral esquerdo, e se você precisar, ele joga de zagueiro. E como na época se convocava 18 jogadores, era muito importante você ter um jogador no banco que fosse um coringa. E aí foi isso que aconteceu. E a oportunidade que eu tive quando o Branco machucou, o Jair Pereira me convidou porque o Edu falou para ele. Os dois faziam faculdade juntos, de educação física, e foi esse toque. O Edu mudou a minha vida. Eu ia ser mandado embora em janeiro de 1982. Eu ia ser mandado embora do América, eu estava na lista de dispensa. Só iam ficar, se não me engano, 3 jogadores. 2 deles eram o Alencar, que era um jogador de seleção, e também o Pardal. E aí ele falou: não vou mandar embora ninguém. E foi perguntando o nome, de que posição a gente jogava. Aí eu falei: eu jogo de lateral direito, lateral esquerdo, mas se você precisar também, jogo de zagueiro, que eu comecei como zagueiro. Ele falou: gostei. Aí ele me botou para treinar nas 3 posições, eu fui bem e acabei permanecendo. Então, sou muito grato ao Edu. E voltando, naturalmente, ao Jair, né? O Jair Pereira, naturalmente, por ter me convocado, e isso, com certeza, mudou a minha vida. Eu apareci bastante para o cenário brasileiro, e aí, ao ponto do Flamengo vir e fazer essa troca. Eu ia para o Vasco, na realidade, ia ser uma troca entre... Era Oliveira, lateral direito, mais o Acácio, que era o goleiro, por mim. Só que o Vasco tinha que pagar mais uma grana e o Acácio não quis ir. E eu acho que fez muito bem, né? O Acácio fez uma grande história no Vasco da Gama. E aí, então, a coisa não aconteceu e acabei indo no Flamengo e foi maravilhoso. Fiquei 5 anos no Flamengo. Então, uma história do Jair. Jair... você com a garotada, né? Porque não, era com a garotada, 18 assim, anos. Ele... Assim, é difícil lembrar uma coisa específica. Tem algumas coisas assim, mas que não dá para contar, porque tem até palavrão no meio. Fica mais complicado. A gente bota o pi. Na hora do pi. Mas o que a gente... Foi uma coisa que a gente ouviu falar dele, né? Que o Café era o parceiraço dele. Ele falou: Café. E o Café estava no banheiro. Aí o Café falou: calma, Jair. Aí ele falou: ô, Café. Aí, pô, Café. Aquela coisa toda, aquele jeitão dele de falar, com aquele beicinho dele assim, né? Aí ele falou: pô, tô no banheiro. Ele falou: você por um acaso escuta com o... Porra. Então, esse é o Jair Pereira, assim, que era muito divertido, era muito bom. Antigamente, a gente sentava, né? O treinador ficava em pé e a gente sentava, às vezes sem camisa. E ele conversava com a gente antes do... Então, assim... Cada momento desse era muito precioso, porque ele realmente contava as histórias dele, as histórias da família, e era assim, um professor realmente assim que trazia histórias fantásticas para a gente. E essa é uma delas aí.
Dali surgiu também uma amizade com o Dunga. Com certeza. A gente começou uma amizade. Não, assim, eu acho que a coisa aconteceu mais no... Amizade mesmo aconteceu a partir de 2010. Quer dizer, não 2010, desculpa. De 2006, quando a gente realmente ficou muito próximo. Porque foi uma pergunta que eu fiz para ele. Eu falei, Dunga, por que você me chamou para ser teu auxiliar? E a resposta dele foi algo que marcou muito a minha vida. Ele falou, porque os meus amigos, por exemplo, que eu de tomar vinho, não são os mesmos que eu quero trabalhando comigo. Eu tenho certeza absoluta, uma, que você tem experiência, você fez o trabalho no América, eu tinha feito o trabalho no América, 2005, 2006, e a outra coisa que eu acho que você é um cara muito, muito correto, e eu tenho certeza que você vai me proteger, que você não vai querer minha posição, mas vai querer meu espaço. Isso, para mim, fez toda a diferença. Ele falou para mim, você é uma pessoa que eu confio. E isso foi muito importante ouvir dele, porque a gente não era exatamente amigos assim, próximos, apesar de ter jogado junto em 82 e 83, jogamos em 88, jogamos em 90, jogamos também em 94, mas a gente não era, por exemplo, tinha um grupo eu era mais amigo do Zinho, do Bebeto, assim, questão do Flamengo, o próprio Aldair, E era do Rio de Janeiro. Tafarel, Paulo Sérgio. Não, mas assim, não era só do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio e tal. Tinha uma galera que a gente chamava dos dinos. Era Branco, Romário, Ricardo Rocha, Dunga. Essa galera era a galera... Os dinossauros aí? Os dinossauros, Não eram os mais velhos, mas era as que a gente chamava dos dinos, né? Era uma galera que era mais junta entre eles. E eu com essa galera, assim. Só que essa turma de 94, ele tinha uma grande diferença. Tava todo mundo junto. A gente sabia que existia uma amizade maior entre eu e Bebeto, entre eu e Paulo Sérgio, que era meu companheiro de quarto, entre eu e Zinho. Mas a gente se dava muito bem. Ao ponto da gente, todos os jogos, 7 jogos, a gente tinha uma reunião no dia do jogo para saber se tinha algum problema, para a gente poder tratar ali, para a gente entrar em campo zerado, sem nenhum problema. Então, foi uma seleção muito diferente, e tudo isso começou lá em 83, né? Em 94, você foi o gravador de making-offs ali, né? Comecei. Depois que chegou nos Estados Unidos, todo mundo comprou câmera, né? Eu fui a primeira câmera, eu tenho algumas imagens na ida para os Estados Unidos, inclusive dentro do avião, eu comprei uma câmera Sharp que não tinha aquele visor daqui, era tipo uma tela. Aí todo mundo achava que era um videogame. Aí eu lembro que o Bebeto perguntando, o Zagallo perguntando, isso é um videogame e tal? Eu falei, não, isso aqui é uma câmera. Estou filmando vocês. Ah, tá de brincadeira. Eu falei, não, estou filmando vocês, é verdade. Que eu trouxe da Alemanha. Na realidade, era uma câmera japonesa. E aquilo ali foi, assim, marcante para mim. E aí me brincando, porque no meio do futebol, Sérgio sabe muito bem disso, né? Cobriu bastante. Não é comum a gente tirar foto nem filmar. O atleta e o treinador, por exemplo, não filma, é impossível dele pegar isso. Eu falei, rapaziada, eu estou fazendo isso porque nós vamos ser campeões e a gente precisa ter um registro de alguma coisa. Né? E a CBF depois levou o Ventura, que era o câmera também, a gente tem muitas imagens que foram feitas pelo Ventura e pelo Serginho, que era o fotógrafo. Mas muitas coisas eles não pegaram e eu peguei. Por exemplo, essa filmagem na ida. Se vocês quiserem um dia, eu dou para vocês sem problema nenhum. Né? É um prazer muito grande, já cedi para vários jornalistas. Quem era o seu personagem principal na filmagem? Ricardo Rocha. Pô. Eu tenho 6 horas de filmagem. Eu perdi 1h30, eu tenho que encontrar essa. Hoje está em DVD e já passei as outras 4h30, já passei para digitalizei, já está em HD e por aí vai. Está nas nuvens. Mas Ricardo Rocha, das 6 horas, Ricardo Rocha, pelo menos tem 5. Ele era o animador. Ele comandava geral, assim, antes, quando a gente saiu daqui, depois ele ter machucado. Ele realmente foi um cara muito importante. Se tem alguém que não jogou tanto, né, que jogou apenas o primeiro jogo e se machucou, mas foi extremamente decisivo na conquista, esse cara se chama Ricardo Rocha. E o que você lembra de bastidores assim, desse título? Tem muita coisa boa, tem muita coisa assim... Por exemplo, primeira coisa que aconteceu na convocação de 94, a gente queria fazer tudo diferente que aconteceu em 90. Tudo que deu errado em 90... Sim. A gente realmente, assim, chegou na primeira reunião, a gente já pediu para o professor Américo Faria, a gente quer falar sobre premiação.
A gente quer definir a questão da premiação e alguns pontos que nós colocamos no papel. Eu não sei se foi o Ricardo Gomes, que era, na época, o capitão. A gente anotou fiz alguns pontos, alguns pedidos à CBF. Por exemplo, por jogo, quantas camisas nós vamos ganhar? 2 camisas. Por jogo, nós vamos ter quantos ingressos? 3 ingressos. A gente não gostaria, por exemplo, de deixar com que família e amigos entrassem na nossa concentração, no nosso espaço de concentração. Por quê? Porque foram problemas que aconteceram em 90 e a gente queria minimizar todos os problemas. Quer dizer, na realidade, retirar qualquer possibilidade de ter um problema. Então, pode falar. Então, vamos falar de 90 especificamente, aquela história de botar a mão no peito. Aquilo foi para cantar o hino ou para cobrir a marca? Não, na realidade, aquilo aconteceu numa foto que nós fizemos na Granja Comari antes da gente sair. Não sei como é que aquela foto vazou, porque não era o fotógrafo, não era o Serginho, foi um fotógrafo profissional que veio. E o Renato foi o único que fez isso. Quando ele colocou a mão aqui... Gaúcho. O Renato Gaúcho que fez isso, mas numa brincadeira. E depois ele tirou a mão. Só que só saiu essa foto. E a gente não tinha as mídias sociais no passado que a gente poderia desmentir, que a gente poderia falar alguma coisa. Então, só saiu essa foto. E essa foto ficou muito marcante porque houve um problema de premiação. Porque a CBF havia ganho um valor diferente daquilo que havia passado para a gente. E que a gente... Porque eles usariam muito... o patrocinador da seleção usaria muito a nossa imagem. Para usar a imagem, os jogadores... E aí os jogadores descobriram um documento que era o dobro do que a CBF tinha passado para a gente. E aí houve esse problema. Houve esse problema da mão do Renato. Uma coincidência. Marca. Exatamente. A brincadeira, mas depois ele tirou numa boa. Mas só que na Copa do Mundo foi discutida a premiação. E isso foi um grande problema. Por quê? A gente decidiu com que alguns membros da comissão, ou alguns membros não da comissão, da delegação, não deveriam receber porque não estavam trabalhando como a gente imaginava, não estavam fazendo o que deveriam fazer. E isso trouxe um grande problema porque o Laza, que era o treinador, eu acho que ele fez certo, ele falou, então, se os membros da delegação não vão receber a premiação igual, é melhor a comissão técnica ficar fora. E aí acabou trazendo um prejuízo entre os próprios jogadores. Ficou comissão técnica e jogadores, querendo ou não, de biquinho, ficaram chateados um com o outro. E quando nós decidimos, alguns dos jogadores falaram assim, rapaziada, não vale a pena a gente brigar, porque vai receber, sei lá, 10 mil a mais, 10 mil dólares a mais ou a menos, porque não vai fazer a diferença para a gente. Todos nós, a maioria de nós, estamos fora do Brasil. Aqueles que estão no Brasil estão recebendo muito bem. E não vai fazer nenhuma diferença para a gente. E mesmo se fizesse, não é mais importante, não é a coisa mais importante, porque todo mundo receber, vai ficar todo mundo feliz, mas tinha algumas pessoas, na realidade, umas 2 pessoas que literalmente não mereciam, né? E isso trouxe um problema entre os próprios jogadores. Então, quer dizer, com todos esses problemas que nós passamos, como nós fomos desclassificados contra a Argentina nas oitavas de final, isso foi muito marcante. Até mesmo de... Mas esses problemas eles aconteceram antes? Aconteceram antes da Copa? E durante a Copa. Além disso, algumas coisas aconteceram que foram um prejuízo para a seleção, por exemplo, né? Lazzaroni é um cara que eu tenho dentro do meu coração, um grande amigo, que a gente tem um respeito muito grande. Mas uma tomada de decisão dele naquela oportunidade de ser muito democrático, vamos entrar com... O que vocês acham? É melhor entrar com 3 jogadores ou entrar com 3 atacantes ou com 3 zagueiros, que foi a primeira vez que a gente fez no 3-5-2. Isso trouxe um prejuízo muito grande, porque a gente ficou discutindo uma coisa que, na realidade, não era para a gente discutir. É que o treinador que era para decidir. Se ele falasse com 3 zagueiros, a gente entraria com 3 zagueiros. Se com 3 atacantes, a gente entraria com 3 atacantes. O Romário queria 3 atacantes e os zagueiros queriam 3 zagueiros. Uma coisa muito natural. Então, algumas decisões que nós mesmos, atletas, tomamos e fizemos com que a coisa ficasse ruim em termos de premiação, em termos de, por exemplo, entrar família, entrar amigos dentro do nosso espaço de concentração, de querer essa liberdade, trouxe um grande prejuízo. E eu acho que culminou dentro de campo. As coisas não estavam bem fora de campo e, normalmente, quando não está bem fora de campo, automaticamente você vai ter problemas dentro de campo. A bola batia na trave, foi o que aconteceu, um bombardeio do Brasil, com o Miller perdendo um gol já no finalzinho ali do jogo, ele quase que
quase tentando dar uma puxeta aqui, mas ele sozinho, ele, o gol, as coisas não acontecem. E aí, em 94, a gente basicamente trouxe uma cartilha. Ó, não vai entrar família, não vai entrar amigos dentro da concentração. São 2 camisas, são 3 ingressos. E a gente quer definir a premiação aqui. E a gente só quer saber qual é o valor. Deram mais ou menos o valor, que seriam, juntando aí com o valor da Umbro e o valor da CBF, daria mais ou menos aí uns 100 e poucos mil dólares. Só que a gente definiu, não, a gente não quer isso. A gente quer que, desde o telefonista, que era o Alexandre, que passou a ser o braço direito do presidente ali, né? E desde o roupeiro, né, o Barreto e o Antônio, até o Mustafa Contus, que era o nosso chefe da delegação, todo mundo ia receber a mesma coisa. E foi dividido para todo mundo 80 mil dólares. A gente recebeu 40, equivalente a 80 mil dólares na época, em real, né? Hoje, né, 80 mil dólares, se botar por 5, aí dá 400 mil. É uma grana, mas com certeza teve uma desvalorização. Pô, seria uma grana, talvez aí 1 milhão. Você imagine 1 milhão para um roupeiro. Sim. Muda a vida do cara, e eu tenho certeza que mudou a vida de muita gente. Nocaute na época, Luizão, que está vivo até hoje, graças a Deus, né? O próprio Antônio. A gente sabe que o Antônio foi bem zeloso. O Antônio comprou algumas casinhas e com isso ele alugou, e ele está vivendo até hoje desse investimento. Então, isso fez com que a seleção de 94 ela fosse diferente. Era um grupo que havia passado por vários problemas de 90, aprendeu com os problemas, pena que a gente não podia estar com o Lazzaroni, que era o treinador, que foi massacrado depois, principalmente por causa do sistema, mas a gente pode ver hoje, ontem, quer dizer, nós vimos aí o Brasil jogando contra uma equipe num 3-5-2, mas muitas vezes essa equipe ficava no 3-4, no 5-4-1, basicamente defendendo, né? A Costa Rica defendendo no 5-4-1. Quão foi difícil realmente o Brasil entrar e ter as possibilidades. E jogando, basicamente, ela joga basicamente num 3-5-2. E o Brasil fez isso, né? Mas o Lazzaroni foi massacrado e não pôde, naturalmente, dar continuidade ao seu trabalho. A gente sabe quando perde uma Copa do Mundo. Acabou depois vindo aí o Falcão e acabou vindo o Parreira depois e depois deu tudo certo, graças a Deus. Mas essa seleção de 94 ela foi muito diferenciada mesmo pelo compromisso que a gente tinha com o objetivo final. Perdão. Qual a importância do Zagallo nesse título de 94? Porque ele era um motivador maravilhoso. Com certeza. Né? Além de ser um motivador, o Zagallo conhecia a mente do atleta, o coração do atleta. E talvez por isso, a gente sabe que ele e Romário tiveram um embate até, né? Quer dizer, infelizmente a coisa não aconteceu uma união dos dois. Eu gostaria muito que isso tivesse acontecido. Infelizmente não aconteceu. Mas porque o Zagallo ele tinha propriedade em falar. Ninguém aqui, ele falou para o Romário queria jogar, eu sei que ele viajou da Holanda, eu viajei da Alemanha, outro viajou da Itália e tal, todo mundo queria jogar, mas tinha gente que ficou no banco, e o Romário não queria ficar no banco. Então, eu acho que, ainda mais vendo hoje como treinador, foi um ato de indisciplina. Por mais que o Romário, a gente sabe como é que ele é, gosto pra caraca do baixinho, ele me respeita, eu respeito ele demais, mas para mim foi uma atitude errada. Por mais que ele pode ficar chateado, como ele falou, né, que ele tá pé da vida e tal, pode ficar, mas respeite. Tem que respeitar a decisão, pode falar o que for, mas isso trouxe um grande prejuízo para ele, que ele acabou ficando de fora e trouxe prejuízo para a seleção, porque ele era um cara muito importante. Mas o Zagallo foi muito importante, porque nesse momento ele demonstrou o seguinte: aqui tem comando. Sim. Aqui tem uma liderança forte, não é só, entendeu? Que aqui eu estou aqui porque eu sou tricampeão e tal, mas eu tenho uma liderança, eu conheço muito bem e tal. E é claro que chegou no momento final, eles acabaram convocando o Romário, mas o mais importante o Zagallo foi uma peça muito importante para o Parreira ali, porque era alguém que conhecia o coração do atleta, conhecia a mente do atleta e conhecia muito de tática também. Foram vários momentos que o Parreira estava falando alguma coisa que o Zagallo entrava e falava, mas a gente tem que estar muito atento com essa situação, com essa cobertura, com essa infiltração, porque ele conhecia muito bem os atalhos. Então, nessa questão motivacional, ele era incomparável, porque o cara que tem uma sacada pra gente. Toda semana ele falava, faltam 7. Eu lembro. E faltam 6.
E quando passava, e ele não era só isso, ele fala: vocês serão campeões, acreditem nisso, coloque isso na cabeça de vocês, coloque isso no coração de vocês. Vocês vão marcar a história. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso, e vocês vão mudar a vida de vocês, os contratos de vocês serão melhores, vocês serão mais respeitados, vocês colocarão o nome de vocês na história do futebol de mundial. Isso era todos os dias ele falava isso. E isso vai entrando naturalmente no nosso coração. Recentemente saiu uma questão do Romário falando do Parreira. Afinal, o Parreira anunciou ou não que pediria demissão? Eu não estava nessa oportunidade. Eu fui chamado de novo pelo Bayern de Munique. O Bayern de Munique teve um jogo que foi anulado por um gol irregular, que o gol passou por fora da rede, mas a rede estava furada, por incrível que pareça. Na Alemanha a rede estava furada e passou, e a gente teve que fazer um outro jogo. E eu fui chamado na quarta-feira para ir fazer esse jogo. O que aconteceu, pelo que eu fiquei sabendo, é que realmente o Parreira pediria demissão, porque estava uma pressão muito grande. O Admildo Chirol tinha sido, quer dizer, chamado de funcionário fantasma. Ele provou que ele não era funcionário fantasma e ele ficou muito triste com essa situação. Ele teve que sair da seleção. Ele pediu dispensa da seleção para ele poder provar que ele estava de licença. Ele não era um funcionário fantasma, ele estava de licença enquanto ele estava servindo na seleção brasileira. E com essa pressão muito grande que o Parreira sofreu, isso aconteceu nesse jogo contra o México, que foi um empate do Brasil contra o México lá no Nordeste. Eu não sei exatamente se foi em Fortaleza, se foi em Recife, mas aconteceu nessa reunião e os jogadores não deixaram com que ele pedisse, pelo que eu fiquei sabendo com os jogadores. Eu fiquei sabendo também já que o Parreira já deu uma entrevista dizendo que não aconteceu isso, mas pelo que a gente ficou sabendo com os jogadores, sim, houve um pensamento dele realmente de sair, de largar tudo, e existia uma pressão muito grande em cima da gente, né? Nessa seleção de 94 estavam você, Bebeto, Tafarel e Romário, que jogaram 6 anos antes a Olimpíada de Seul. Isso. Né? Hoje a gente não vê esse tipo de trabalho na seleção. De 6 anos depois, uma base de um time chegar a uma seleção principal. Ali começou a se desenhar a seleção do Tetra? Creio que sim. Eu creio que a seleção... O Dunga não estava, curiosamente. O Dunga não estava. Tinha a questão de jogadores, se eu não me engano, que já estavam na Europa, jogadores que já estavam na Europa não poderiam ser convocados, só os jogadores do Brasil. E a gente tinha que ter uma profissão também. Aí foi uma bolada lá da CBF, uma jogada da CBF para você ter uma profissão e tal, porque tinha que ser um esporte, era um esporte amador na época. E essa, sim, foi um momento importante para a gente ali. Claro, Olimpíada perdemos. É diferente, né? É totalmente diferente. A gente não ficou o tempo todo, mas a gente ficou dentro da Vila Olímpica. Então, a gente dormia numa cama, numa bicama literalmente de cimento. E claro, tinha um colchão, mas ela feita de cimento. E era muito simples, mas assim, por outro lado, você tem uma experiência maravilhosa. Eu lembro do Zequinha, que era engraçado pra caraca, meio Ricardo Barbosa. Zequinha Barbosa, né, aquele lá de 400 metros. Então, ele contava muita história. A gente estava junto com a galera do vôlei, com a galera do basquete. Então, ao mesmo tempo, e você, de repente, você cruza com Carl Lewis. É algo tremendo você participar de um momento como esse. E aquilo ali eu acredito, que foi um período em que foi forjando realmente, assim, a nossa mentalidade vencedora, apesar da gente ter perdido no final, né? Tomamos uma virada aí que eu acho que o pênalti não foi pênalti. Se tivesse o VAR, com certeza não teria sido pênalti, né? Contra a Rússia, e tomamos uma virada. Mas, assim, hoje o futebol mudou muito. Hoje a gente tem um giro muito grande. Você não tem, como naquela época que o Jair Pereira conseguiu convocar e talvez assim uma mudança ou outra. Eu, por exemplo, eu entrei quase que no final de tudo, porque já tinha uma equipe que já estava vindo de Toulon, fazendo vários torneios, e eu cheguei já no final de 82. Eu fui convocado em dezembro de 82, quer dizer, na realidade, um pouquinho antes, fiz uns 2 amistosos e fui convocado para a seleção, para a convocação final para a Sul-Americana. Então, hoje, o que você vê você tem muitos jogadores jovens espalhados no mundo, e fica difícil de uma convocação, até mesmo para o treinador da Sub-20 ou da Sub-23, por exemplo, da Sub-17.
às vezes, convocar um jogador porque a cabeça do cara está totalmente em outra época. Eu lembro que a gente queria convocar, eu e Dunga, a gente queria convocar em 2008 o Kaká, queria convocar não o Ronaldinho, o Robinho, e eles não queriam ser convocados, porque a cabeça deles já estava numa outra fase. Né? Então, o cara recusa a seleção. É isso que eu ia perguntar. Você acha que o amor pela camisa da seleção, isso mudou muito? Acho que antigamente tinha um desejo de jogar? Eu não posso dizer que os jogadores da atualidade não tenham. Eles têm. Eles têm. Os jogadores, pode ter certeza, Vinícius Júnior, Rodrigo, todos os jogadores estão sendo convocados agora, eles amam a seleção. A questão é que eles foram muito jovens para lá. O Zico, ele saiu daqui com 28 anos de idade. A gente tinha a chamada Lei Pelé, que você não... O clube era o dono do seu passe. E a gente lutou muito por isso, por essa liberdade. Aí passou a ser... Os empresários passaram a ter o comando, basicamente, da situação. E aí começou um grande negócio. Hoje, o futebol é um grande negócio. Você vê os bettings da vida que existem aí, aposta para tudo quanto é lado. Então, é muito dinheiro envolvido. Você é contra ou a favor? Eu sou contra. Eu respeito bastante, a situação naturalmente está indo, mas é um grande problema. Eu sei que caráter, não adianta, é uma coisa que você trabalha já desde criança, você vai formando o caráter de uma criança. E quem se envolve com isso não tem caráter. Mas, se você pega um atleta, talvez de uma segunda divisão, de uma terceira divisão, que ganha um salário muito baixo, se ele não é um cara muito firme, não tem um caráter realmente reto, ele muito provável acaba se corrompendo. E para um cara que ganha talvez aí 20 mil e que de repente bate na mão dele R$1 milhão, é um problema. É um problema. O cara pode de repente pirar. E outra coisa, uma falha bizonha já passa a ser suspeita. Já passa a ser suspeita, exatamente. Como já aconteceu várias vezes. A gente viu aí o jogo... Agora, Sport Novo Horizontino. Sport Novo Horizontino. Estava vendo isso, estava vindo para cá e vendo o gol, né, que eu não tive a oportunidade de ver o jogo. É assim, tu vê claramente que o jogador ele simplesmente não olhou para o goleiro, só que o goleiro já estava numa posição, que eu acho um absurdo também o goleiro sair do gol. Pelo amor de Deus, antes de você estar construindo uma jogada, você não pode já estar numa situação como se posicionando como zagueiro. Pelo amor de Deus. Para mim é um absurdo. Eu acho ótimo o futebol moderno de hoje. Gosto muito de ter a posse de bola, gosto muito de sair jogando, mas às vezes não dá. Às vezes, uma ligação direta, você chama o adversário para cima de você, com uma ligação direta, você surpreende o teu adversário. E o que a gente vê hoje, assim, é demasiado mesmo essa coisa do jogo curto ali. E muito time levando o gol por causa disso, né? Exatamente. Muita gente tomando gol e mantendo essa situação. Agora, volta lá no amor à camisa. Então, do amor à camisa, então, assim, hoje os jogadores estão saindo muito jovens. Então, os jogadores estão saindo às vezes, com 12, 13 anos. Aqueles que já chegam no profissional, rapidamente, só para completar essa situação, como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo, que saem daqui com 16 para 17 anos, 18 anos, eles não criam essa raiz com a camisa da seleção brasileira. Eu saí com 24 anos, então... Já criei como sendo campeão sul-americano, campeão mundial sub-20, sendo campeão e jogando muitos jogos dentro do Brasil. Quantas vezes a gente jogou no Brasil? Seja pelas eliminatórias, antigamente as eliminatórias eram direto, a gente enfrentava todo mundo, não eram grupos, a gente enfrentava todas as outras equipes. Na realidade, quer dizer, era ao contrário, era de grupos, e a gente ficava muito tempo. E agora enfrenta, só que eles ficam 9 dias aqui apenas. Então, o tempo que a gente passava, a gente tinha contato com a torcida, seja na Granja ou em qualquer outro lugar que a gente ia, a torcida ia, estava presente no aeroporto, e agora as coisas mudaram. Os jogadores estão totalmente blindados por causa das mídias sociais. Isso também. A gente levantou na última conversa que a gente teve com o Paulinho Criciúma. Você acha que esse afastamento do jogador com o torcedor, porque agora com os CTs... Fica todo mundo um pouco blindado, né? Sim, sim. Eu lembro de a Gávea, em 86, 85, eu fazia escolinha e eu via vocês treinando na Gávea. Uhum. Né? Isso, pra gente ali, que era moleque, era um... O sonho dele era ser seu reserva. Não, eu tentava ser ponta direita, eu cheguei a jogar com a Tilson, mas nunca me criei. Mas aí... Você não acha que isso acaba afastando um pouco até a própria identidade com o próprio clube? Você fica um pouco isolado? Ao mesmo tempo, sim.
se houver um equilíbrio em relação a isso, de vez em quando, eu já vi alguns clubes abrirem as portas e deixar o torcedor entrar. Então, de vez em quando, é importante. Em alguns momentos também, como acontece com a imprensa, porque se você fecha completamente, como é que o cara vai trabalhar? Como é que o jornalista vai trabalhar se ele não tem nenhuma matéria? Então, por isso que é importante. Quer dizer, uma parte do treino, eu acho importante a gente ter a privacidade. Outra parte do treino não tem nenhum problema. A gente está fazendo um aquecimento, está fazendo um rondo, por exemplo, de início do trabalho, não tem nenhum problema mostrar. Se você vai fazer... um trabalho, por exemplo, num 8 contra 8, num 6 contra 6, não é problema, porque taticamente não vai estar mostrando absolutamente nada da sua equipe. E, ao mesmo tempo, hoje em dia está tão globalizado o negócio, a gente tem tanta informação das equipes adversárias, dos jogos que é estudado. Hoje a gente não tinha analista de desempenho. Eu, na seleção com Dunga, eu que fazia análise da equipe adversária. Depois a gente chegou aí, claro que tinha o Jairo, mas o Jairo era aquele cara que trazia muita informação, e o Dunga não gostava disso, aí acabou, no final de tudo, trocando por Marcelo Cabo e Tafarel, que vinham com um relatório básico de 6, 7 folhas, era o máximo que o Dunga gostava realmente. Mas eram as informações que a gente tinha. Quer dizer, hoje você tem 3, 4 analistas de desempenho que te trazem todas as informações necessárias com câmeras filmadas, inclusive do próprio time no jogo. Então, assim, a gente fechar demais, em alguns momentos, sim, eu acho importante. Eu acho que só tem que ter um equilíbrio para que isso possa acontecer. É ruim também para os jogadores estar ali o tempo todo treinando, por exemplo, e tá o jornalista ali, aí de repente acontece algum problema, ou tá um torcedor, acontece algum problema, alguma desavença dentro de campo, aí pronto, e já vai para as mídias sociais. E hoje em dia, com essa questão, também a gente está num mundo diferente. Hoje o torcedor... ele também pode gravar. Então, ele pode estar ali gravando e tal, de repente pega alguma coisa, uma fala, de repente, que não é imprópria, e pode soltar isso na internet. O Renato Gaúcho com a mão no peito. O Renato Gaúcho, exatamente. As coisas mudaram. O futebol mudou dentro de campo e o futebol mudou completamente também fora de campo. O que eu ia falar naquele momento é que, na Europa, antigamente, só podiam 2 jogadores de fora. E no que ampliaram essa possibilidade, aí liberou a ida de brasileiro. Na minha época já eram 3 jogadores de fora. Quando o Zico eram 2. Exatamente. Por isso que ele foi mais tarde. E por causa da Lei Pelé, eles não podiam sair daqui. Você vê, o Zico, a maioria desses jogadores saíram daqui com 27, 28 anos de idade. Mas o Cola lembrou a questão da torcida. Vocês, ainda voltei no tempo de novo. 89, Copa América na Bahia. Você esperava que houvesse uma torcida contra a seleção brasileira? Por conta da convocação do Charles, não era? Que eles queriam e o Lazzaroni não levou. Exatamente. Eu não estava, eu tinha sido cortado, né? Você não foi naquela Copa América? Eu estava na Copa América. Na realidade, assim, eu não fui cortado porque já não podia mais escrever, mas eu estava machucado. Né? Eu tive uma torção de joelho, acabei sendo, quando cheguei em casa, nessa minha ida para casa, foi que eu fechei o meu contrato com o Bayer Leverkusen, que estava o diretor do Bayer Leverkusen, o Juan Fig, e aí a gente conversou, eu viajei para a Alemanha e voltei e acompanhei basicamente todos os jogos, principalmente os jogos aqui, né? Mas era quase que impensável uma situação dessa, da gente ser vaiado, como aconteceu depois. Em 93 também aconteceu isso, um jogo lá contra o Equador, no Morumbi. Eu fui vaiado o tempo todo, porque a galera queria o Cafu e queria o Tele e não o Parreira e Zagallo. Então, assim, mas foi a primeira vez que eu vi realmente uma vaia tão grande para a seleção brasileira. É muito triste. É muito triste você saber que você está no teu país, que o teu torcedor tá te vaiando por causa de uma situação do teu estado, porque eles queriam o Charles, porque o Charles era o centroavante do Bahia. Então, a torcida, basicamente, do Bahia, com certeza, a torcida do Vitória não estava nem aí, mas a torcida do Bahia queria, né, que o Charles fosse convocado. Ou, não, que o Charles entrasse no jogo, já estava convocado já. E é muito triste pro atleta passar por uma situação como essa. Posso fazer uma outra pergunta? Pode. Posso. Você falou de imprensa. E uma coisa que ficou muito marcada na época em que você foi assistente ali do Dunga foi o relacionamento com a imprensa. Era difícil, porque acaba que você comprou muita briga, né, do Dunga. Sim, mas assim, o Dunga, você conhece o Dunga bem. E teve um caso com o Escobar. Com o Escobar. Teve recente, né? Então, eu cheguei nessa oportunidade, o que a gente combinava, né? Eu ficava de frente pro Dunga, quando eu não estava junto dele, eu ficava de frente para ele.
assim, eu falava, olha para mim, por favor, para você se acalmar, porque o Dunga é um cara, assim, bateu, levou. É aquele gauchão mesmo que não leva desaforo para casa. E o Escobar, ele só discordou. Ele só fez assim. Depois eu conversei com ele, né? Que ele falou que ele tinha feito assim. Eu não tinha visto, porque o Escobar estava atrás de mim. Só que quando ele começou a quase que trincar os dentes e começou a falar entre os dentes ali do Escobar, eu falei, não. Só que ele não olhava para mim. Então, quer dizer, ele se fechou completamente naquela situação. Mas o Dunga tem um coração maravilhoso. O Dunga é um cara que muita gente já ouviu a gente falar, ele guarda rancor, ele leva isso pro coração e tal. E eu falei com ele, ele falou, Jorge, na hora eu fiquei nervoso e tal, mas deixa pra lá. Eu falei, cara, o Escobar é uma mãe, o Escobar é um cara gente boa demais, ele é torcedor do América, ele gosta do América, aquela coisa toda. Eu tenho muita intimidade com ele e tal. Aí ele falou, mas depois eu vejo isso. Nunca viu, mas eu gostaria até de um dia aproximar os dois, porque seria muito legal ver os dois fazendo. Eu vi uma declaração recente do Escobar falando sobre isso, que ele gostaria de ter essa aproximação, que ele nunca entendeu muito bem o motivo das coisas, né? Não, mas porque o Dunga achou que... O Dunga falou o seguinte, que estavam querendo, tinha alguma parte da imprensa que estava querendo tirar o Luiz Fabiano, né? E não era verdade, assim... E ele tinha até jogado bem nesse dia. Hã? O Luiz Fabiano parece que tinha jogado bem. O Luiz Fabiano estava vindo bem dentro da Copa do Mundo. E a questão, assim, é que a verdade é que o Escobar pode discordar. Simples assim. Ele tem o direito, assim como qualquer um de vocês pode discordar. A questão é, assim, é isso. É a questão da reação do Dunga quanto ao problema que ele falou. Pô, você tem algum problema e tal? Aí começou aquela coisa toda, mas... que bom, assim, que os dois, já conversei com o Dunga, conversei com o Escobar, não tem mais nada guardado no coração, só espero que um dia eles venham a se falar. Agora, eu precisava realmente estar junto com o Dunga, eu precisava, de todas as formas, de vez em acalmá-lo, mas, ao mesmo tempo, assim, estar com ele em todas as decisões. E estava com ele em todas as decisões. Eu lembro que eu mesmo, basicamente, eu entrei na frente do Dunga quando teve a convocação, quando estava Neymar e Ganso fora. Eu falei, pô, é um absurdo você comparar, porque foi um repórter, um amigo nosso, inclusive, também Serginho, também o Sérgio, da rádio, ele falou, a gente pode comparar Neymar e Ganso com Pelé e Garrincha. Eu falei, aí não, pelo amor de Deus. E com o passar do tempo, dá para ver claramente que não tem a menor possibilidade de comparar Pelé e Garrincha. Quer dizer, comparar Neymar e Ganso. O Neymar, naquela época, era muito jovem. Como a gente tinha tido a experiência com o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno foi, mas acabou não jogando. Por quê? Porque faltava alguma coisa nele, faltava uma maturidade para ele poder entrar. Tanto que, no final, quem entrou foi o Viola, né? Então, só que o Ganso estava num momento muito diferenciado. O Ganso bateu o escanteio para ele mesmo. Você vê que é uma final do Paulista ali, para ganhar tempo. Quer dizer, era um cara diferenciado. E eu cheguei a comentar com o Dunga, falei, pô, o que você acha? Ele falou, Jorge, como a gente tem já uma forma de trabalhar que a gente não vai levar ninguém que a gente não testou, não tem condição. Eu falei, porque até o último momento eu falei para ele, cara, pensa bem, talvez um ou outro jogador dá para a gente deixar de fora da lista. E o Ganso é um cara diferenciado. Ele falou, não, vamos manter. E eu tive que comprar a ideia dele mesmo. Então, fomos até o fim, tanto que eu discuti com... Não é que eu discuti, eu fui muito mais áspero. Aí eu entrei como um Dunga ali, né? Fui mais áspero contra o Serginho, que não deveria ter feito daquela forma. Me arrependo muito de ter feito de uma forma tão incisiva assim. Mas, para mim, foi um absurdo ele querer comparar Neymar e Ganso com Pelé e Garrincha. A gente pode falar sobre isso, inclusive, agora, né? O que você acha? Neymar. Neymar e Vinícius Júnior. A gente está falando aí de bola de ouro, né? Que pode ser que venha para o Vinícius. O que você acha primeiro disso? Você acha que ele tem Eu acho condição? justo. Eu acho justo pelo que ele está fazendo hoje no Real Madrid. Que ele vem fazendo na seleção. O último jogo que ele não foi tão bem assim. Mas é um jogador diferenciado. É um jogador que tem sido extremamente decisivo num dos melhores campeonatos do mundo e foi decisivo principalmente num jogo importante de Champions. Então é realmente um jogador extraordinário, desse nível de Neymar, de Ronaldinho, de Romário, de Bebeto, de Ronaldo, esse nível de Zico. Ele é um jogador realmente diferenciado. São os caras assim, diferenciados mesmo, fora de série, e que merece realmente uma bola de ouro. Né? Lamentável até agora o Neymar não ter ganho. Mas o Vinícius Júnior na seleção não rende igual. Então, acontece com alguns jogadores
o rendimento dele não ser, por exemplo, ele pegou um lateral muito forte na marcação, um lateral muito bom, né, na marcação, ele realmente, assim, muito rápido, não estou lembrando o nome do lateral aqui, mas... Jorginho. Não, não, mas foi agora, esse último jogo, ele pegou um lateral extremamente excelente marcador. Né? Por outro lado, eu acho que ele deveria ter buscado, de repente, assim, se está difícil no 1 para 1, de repente uma infiltração, de repente mais por dentro, de repente de pegar os zagueiros, mas ele é um jogador extremamente importante para a seleção. O Neymar ainda faz falta? Faz falta. Cara, o Neymar fez uma grande Copa do Mundo. O Neymar foi o protagonista da seleção brasileira na Copa do Mundo e nós perdemos por um erro de posicionamento. Eu estava vendo claramente o Tite pedindo para ficar, o Fred fez uma infiltração e o Pedro que deu o passe para o Fred. Uma inversão de valores ali, era para estar o Fred por trás, o Pedro à frente, o Pedro que deveria... Tudo bem que o Pedro é um jogador mais de jogar em cima dele, não no espaço. Tudo bem que se o Fred fizesse o gol, a gente estaria vibrando aqui, que teria passado pela Croácia, mas o certo era se manter posicionado. E o Tite estava acabando de falar essa situação, tanto que quando aconteceu o gol, o Neymar deu uma dura no Fred. Pô, falou, o que você foi fazendo lá na frente? Exatamente. E ele estava no auge, estava no melhor momento dele, porque ele encontrou esse equilíbrio desse jogador no 1 para 1, do grande construtor, do homem do último passe, mas o cara que estava decidindo o gol que ele fez. Então, assim, ele estava no melhor momento da carreira dele quando aconteceu, infelizmente, o gol que nós tomamos e aí acabou indo para os pênaltis e a gente perdendo. Então, eu acredito muito que se ele se focar, se ele realmente estiver completamente decidido em que essa provavelmente deve ser a última Copa dele e que ele tem que dar tudo, e foi bom ele estar lá, ver o jogo, estar com a galera e tal, e que ele vai sentindo esse clima para, ao mesmo tempo, voltar para isso e que ele possa se cuidar, né? Porque, infelizmente, assim, ele vive um momento diferente. Os mesmos erros que ele cometeu, o Romário cometeu, o Renato Gaúcho cometeu, e tantos outros aí que eram da Night aí, cometeram. Só que na época não tinha, ninguém viu o Renato Gaúcho, ninguém viu o Romário, só que todo mundo vê o Neymar, ao ponto de uma mulher filmar o cara e bater no cara para tentar ver se o cara batia nela, assim, um absurdo. Né? Por quê? Porque a gente está numa época totalmente digitalizada, de mídias sociais, então ele tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas eu, sinceramente, acredito muito. Mas eu gostei demais da postura do Dorival, assim que o Dorival chegou na seleção brasileira, que ele falou, se o Neymar estiver bem, eu conto com o Neymar. Se ele não estiver, eu não conto com ele. Ponto, é isso. O Neymar precisa entender. Ele é muito importante, desde que ele esteja bem, desde que ele realmente demonstre que ele é muito importante para a seleção brasileira. Ele seria titular em 94? Puxa vida... eu creio que sim, só não vou dizer onde. Essa é a questão. Não, pô, aí não. Aí fica difícil, pô. Vamos lá, no meio-campo você tinha o Mauro Galvão e o Mauro assim, Silva e Dunga. O Neymar é um cara, eu tô falando, é um cara extra série. Talvez como 10, como grande, no lugar cara, do Mazinho. Construtor, talvez no lugar do Mazinho ou no lugar do Raí, mas se ele tivesse realmente antes jogando e tal, poderia ser. Só que talvez não encaixasse como não encaixou o próprio Raí. O Raí não encaixou tão bem assim na Copa do Mundo. Tanto que entrou o Mazinho. Para mim, foi assim... Lamento muito pelo Raí, porque o Raí é um dos grandes nomes da seleção nas eliminatórias, jogando pelo São Paulo, sendo bicampeão do mundo com São Paulo. Mas, realmente, dentro da Copa do Mundo, todo mundo esperava um Raí mais construtor, um Raí, aquele cara decisivo, e não aconteceu. O Mazinho, ele foi muito tático para o time, ao ponto de me liberar muito, porque eu sabia que eu tinha o Mazinho para me cobrir. E eu voltava por dentro, fazendo a do Mazinho. Então, essa é uma questão que o Raí não fazia isso. O Raí não cobria tanto. A gente pôde liberar, com o Mazinho ali, fazendo 2 linhas de 4, a gente pôde liberar Bebeto e Romário. Esses caras estavam muito preocupados. O Bebeto ainda voltava um pouquinho mais do que o Romário. Mas a gente estava tranquilamente, assim, deixava esses caras somente para contra-ataque, para construção ofensiva. E era o time de 94, como o futebol mudou muito hoje, a gente sabe, por exemplo, o Fernando Diniz é um jogo muito apoiado, né? É totalmente diferente, por exemplo, do que a seleção brasileira fez ontem. É um jogo de muita velocidade, né?
E a gente viu que ele encontrou dificuldade. O Brasil teve muita dificuldade porque estava com um time marcando numa linha de 5, outra linha de 4 e mais um. E muitas vezes eles fizeram 2 linhas de 5. Então, o que a gente precisava? Precisava trabalhar um pouquinho mais essa bola, não de velocidade. Mas o Brasil é um time muito vertical. Diferentemente, por exemplo, de um Diniz, o Brasil do Diniz, que era mais de posse de bola, é uma construção... gradativa, ganhando mais espaço, com superioridade numérica, que ele chama de paralela cheia, né? Então, assim, o futebol mudou completamente. A seleção de 94, ela tinha tudo isso. Ela conseguia construir com toques curtos, saindo, construindo, até chegar o último passe, como aconteceu para o Romário, do Romário dar o passe para o Bebeto infiltrar e fazer o gol contra os Estados Unidos, mas também numa ligação direta, que o Aldair fez direto para o Bebeto, que o Bebeto entrou contra a Holanda, e era um time extremamente também vertical. Se a gente precisasse de um contra-ataque em velocidade, a gente conseguia fazer. Mas né? Tinha 2 laterais maravilhosos, né? A gente tinha... É porque a gente tinha um volante que liberava a gente. O Mauro Silva, junto com o Márcio Santos e Aldair, com a qualidade dos dois, era uma tranquilidade, que ele falava, Jorginho, pode sair. Além disso, você sabe que o Mazinho, quando você ultrapassar, o Mazinho já vai estar um pouquinho mais por trás. Então, o Mazinho já vai fazer a sua. Que também foi Mas lateral. Se precisar, o Mazinho faz a minha e eu saio aqui. Era mais o Dunga ficava mais do meu lado, só que o Dunga era muito construtor. Né? Falavam que o Dunga era pé duro e tal. O Dunga não errava um passe. Nunca errava um passe de 3 dedos. Quantas vezes ele pegava uma bola centralizada ali e já dava para mim de 3 dedos. Ele já sabia que eu ultrapassava. O último gol da Copa foi cruzamento do Jorginho, do Brasil na Copa. Foi contra a Suécia, né? Isso. Dizem que você errou um montão até acertar aquele, é verdade? A realidade, assim, depois de alguns meses, eu vim ver a narração. É uma maldade. Do Galvão Bueno. Gosto pra caraca do Galvão Bueno, amigo nosso. É assim, pra mim, o maior narrador de todos os tempos. Melhor narrador. Teve vários outros também, fera, maravilhosos. Mas ele é um cara fantástico e que marcou a minha história já a partir da base ali, da sub-20, né? Sendo sul-americano, mundial e depois na seleção principal. Mas ele não acreditava em mim naquele momento. E eu fui vendo novamente, eu tenho até uma palestra que eu coloco essa situação, até peço né, licença a ele para poder colocar essa situação na minha palestra, mas eu falo assim, porque no final de tudo, ele fala assim, saiu por onde ninguém esperava. Porque ele vinha falando o tempo todo, Jorginho não está bem, Jorginho, por cima não dá, Jorginho, por favor, já falei. Aí de novo, Jorginho por cima. E de novo eu fui lá por cima e eu consegui fazer o cruzamento que ganhamos de 1-0 da Suécia. O que eu procuro tirar de proveito disso e de ensinamento é de que a gente não pode desistir daquilo que a gente é bom. A gente sabe que a gente tem uma virtude, você sabe que você é muito bom. E você está fazendo hoje um podcast, Sérgio, né? Fazendo com cola aqui, mas você sabe que é muito bom. Eu te acompanhei a sua vida toda e você tem um potencial maravilhoso. Fechou uma porta aqui, outra se abre ali. E a partir disso aqui, com certeza, muitas portas vão se abrir. E é o que eu acreditei naquele momento. Eu falei assim, claro, não estava ouvindo o Galvão porque eu estava em campo. Mas eu sabia que, apesar de eu ter tentado mais de 10 vezes um cruzamento e que não tinha dado certo, se eu tivesse a oportunidade de olhar o cenário da área, porque até então eu não tinha conseguido olhar o cenário da área como estava. Nesse momento, e eu tenho isso passo a passo na minha palestra, o Bebeto pega a bola, dá um tapa para mim, e ele já, automaticamente, quando ele faz assim, já com a parte externa do pé, ele já vai para a área. Por quê? Porque ele já sabia que poderia vir coisa boa. E tá entrando o Raí no primeiro pau, o Raí tá vindo assim, quase que na marca do pênalti, mas vindo pro primeiro pau, o Zinho entrando na área e o Romário no segundo pau. Quando eu vi o Raí puxando o primeiro pau, cara, é uma coisa assim de milésimos, de centésimos assim, de segundos. Eu pensei assim, cara, eu vou tirar do Raí, porque normalmente eu tiro do primeiro homem. E eu fiz o cruzamento e os 2 zagueiros acompanharam o Raí. E o Romário subiu sozinho, né, entre os 2 zagueiros e o lateral direito e conseguiu dar uma cabeçada fantástica também que ele deu. Cabeçada para baixo e o Ravelli não teve a menor possibilidade. E a final? Como é que foi sair logo no começo, cara? Muito triste, pelo amor de Deus. E foi um jogo muito tenso, né? Foi. Eu reassisti esse jogo ontem, te falei. Eu reassisti esse jogo ontem no YouTube. É muito tenso, cara.
Primeiro que muita gente não fala. A gente jogou meio-dia num sol de 40 graus. Então, a sensação térmica provavelmente ia uns 45. Muito, mas muito quente. Então, começou o jogo. Infelizmente, eu tive uma contusão com 18 minutos, saí com 22 minutos. Eu tive um estiramento muscular no anterior de coxa. Eu tinha acabado de fazer uma grande jogada, entre dois zagueiros, eu não lembro exatamente o nome do lateral esquerdo da Itália. Driblei entre o zagueiro e o lateral. O zagueiro não, o ponto e o lateral. Só que a bola ela caiu um pouco para a minha esquerda. E eu não quis bater de esquerda. E eu fui dar de 3 dedos. Quando eu dei, abriu uma brecha grande na coxa. Eu tentei ainda permanecer em campo. E aí eu até passei no banco e falei assim, Cafu aquece. Aí depois o Parreira brincando comigo, pô, te escalou o Cafu? Eu falei, tu ia botar quem, pô? Só tinha o Cafu para botar, não tem jeito. O que passa na cabeça quando vem uma contusão dessa que você sabe que não dá para continuar? Foi muito triste. Eu chorei depois, assim, eu me segurei ali, eu saí triste e tal, fui para o vestiário, aí primeiro fui para o banco, fiquei assistindo o tempo todo, o primeiro tempo no banco, e depois que eu fui para o vestiário no intervalo, tomei um banho, eu chorei muito, muito mesmo, com muita tristeza, aquela tristeza no coração, parecia que eu tinha perdido alguém da minha família, né? Aquela coisa que a gente não consegue controlar o choro. Depois eu consegui me recompor e voltei para o segundo tempo já melhor e fiquei só pedindo a Deus para que a gente pudesse ser campeão ali. Mas foi muito tenso, né? Até mesmo porque a gente sabia do potencial da Itália, sabia do potencial do Baggio, dos jogadores da Itália, que a qualquer momento o Massaro poderia decidir o jogo, mas a coisa estava caminhando realmente para os pênaltis, e aí era um problema, né? A gente sabe que pênalti tudo pode acontecer e, graças a Deus, a gente conseguiu. Você era um dos que bateria pênalti? Eu seria o sexto. O Bebeto era o quinto, eu seria o sexto batedor. O nosso melhor batedor era o Márcio Santos, que perdeu o pênalti. Que perdeu, O Romário falou, eu vi uma entrevista recente dele, que ele não treinou. Ele foi o único que não treinou pênalti nesse dia. O Romário, na realidade, ele seria um dos 5, mas ele normalmente não era o batedor de pênalti, né? Ele só bateria o pênalti se estivesse precisando de gol para poder entrar na artilharia, né? Uhum. Então, se tivesse um pênalti no jogo, provavelmente ele bateria por causa da artilharia, ou ele ou o Bebeto, né? Quem tivesse com mais gols, assim, esse era o trato, porque também são 2 jogadores que batiam muito bem. Mas o Romário não era aquele cara assim, que ele mesmo ele não se sentia tão confiante assim. E ele falou, quando ele foi caminhando assim, meu irmão, não passava uma agulha, meu irmão. Naquela hora que caminha, existe alguma coisa ali? O jogador fala alguma coisa ou não? Ele se concentra e vai ele sozinho? se concentra e vai. Eu lembro que eu falei com o Dunga, eu falei, e aí, parceiro, como é que você... Ele falou, cara, passa um filme na minha cabeça assim, se eu perder, por causa ele sofreu muito de 90 para 94. A gente tem que entender esse contexto todo. Ele foi chamado da Era Dunga, é uma era... Uma seleção que foi chamada Era Dunga, que era uma seleção ruim, que era uma seleção que não ganhava e tal. E mesmo ganhando em 89, né? Ganhando bem, né? A Copa América de 89. Mas ele sabia que ele poderia ser massacrado se ele perdesse o pênalti. Então passa todo esse filme na cabeça dele, mas ao mesmo tempo ele falou, não, mas eu sou um cara firme, eu sou um cara que eu vou conseguir, né? O meu objetivo, eu sei bater desse jeito. Aí como ele bateu ali, né? Ele batia mais do lado esquerdo do goleiro, do lado direito dele, forte, bem seguro. E foi maravilhoso, né? E ali, quem perdeu o pênalti? Foi o Baresi. Não, na Itália foi Baresi, Massaro e Massaro. Só o trio mais... De qualidade. O Baresi, o Massaro, provavelmente, junto com o Baggio, era o batedor de pênalti. O Baggio ficou por último ali para ser o grande nome, naturalmente, né? Mas ele vem de uma contusão e tal. Isso aí, o Dunga foi o último do Brasil, né? O do Dunga foi o último e depois o Baggio perdeu. E o Tafarel já tinha fama de pegar pênalti desde a Olimpíada. Exatamente, desde as Olimpíadas. Em 88, na semifinal, ele pegou pênalti. E ele estava muito bem. Né? O Tafarel é um goleiro diferenciado. O Tafarel jogou vôlei, né? A base dele foi muito vôlei. Então ele tinha uma impulsão. Você vê que o Tafarel ele nunca foi aquele goleiro de fazer grandes defesas, de enfeitar uma coisa, de esperar um momento para saltar. O Tafarel ele ia para a bola e fazia assim, tuf. Acabou, chutava para gol. Essa é a grande diferença. Quando você olha para trás e você vê um goleiro assim, que faz as coisas difíceis serem muito fáceis. Então, uma bola para ele vai
tira aqui com a mão. Se não é para saltar, ele não vai saltar. Se não é para fazer uma grande ponte, ele não vai fazer uma grande ponte. Então, assim, o Taffarel estava muito bem. E isso, para os jogadores da Itália, e que conheciam ele muito bem, ele estava jogando na Itália na época, então sabiam que ele era um potencial muito grande. Você falou de 2 personagens nos pênaltis, Romário e Dunga, que acabaram meio que sendo personagens ali de toda aquela Copa, tão diferentes e um agradecendo ao outro. Como é que era aquele dia a dia dos dois? Era maravilhoso, assim, o Dunga... Era engraçado. Eles dividiam um quarto, não? Eles dividiam um quarto, e o Dunga segurou o Romário, né? Isso que eu ia perguntar. Baixinho é fogo. O problema do Baixinho era mulher e dançar. Ele gosta de dançar, pô. Aí gosta de... Mas só que não vai dar para dançar. E aí o Dunga segurava ele mesmo e falava, cara, não pode e tal. Para você ter ideia, eu era o presidente da caixinha. E eu era o primeiro a chegar no ônibus para poder ver quem chegasse atrasado, aí começava a pagar ali, era $50 por minuto. E o Romário era o segundo a chegar, para ver o foco que ele estava. Ele falou, você é o melhor do mundo. E ele estava muito, mas muito focado. Então, o Romário era o primeiro a chegar. Quando terminava o treino, ele ficava sempre fazendo as finalizações dele, cruzamento, finalização. Quantas vezes eu cruzei para ele com finalização. Vim fazer isso depois de muitos anos no Vasco, 2000, 2001... no Vasco. Por quê? Porque ele tinha muito foco em realmente querer ser o melhor do mundo. E o Dunga foi extremamente importante pelo que ele jogou, pela liderança dele, é um cara muito líder, chamava a atenção de todo mundo. Ele errava também, e isso era muito bom, porque a gente brigava, tinha várias vezes que a gente discutia, pô, você está me cobrando, mas eu também quero que fique ligado nisso e tal. Atenção com a minha cobertura, por exemplo, né? Mas na questão do Romário, ele foi muito importante, porque ele, Ricardo Rocha, seguraram o Romário mesmo, para que o Romário não fizesse nenhuma besteira lá, né? E foi bom, foi muito bom. Vamos falar do Flamengo? Eu queria falar de 87. Vamos. Você é campeão brasileiro ou da Copa União? Eu sou campeão brasileiro e da Copa União, em qualquer Copa que eles botarem o nome lá, mas sou campeão brasileiro. Não é o esporte. Pode falar o que for, mas eu já tive 2 oportunidades de ir para o esporte, mas não pude ir porque eles queriam que eu falasse que o esporte, né, era campeão. Eu falei, impossível. Então, o esporte realmente, assim, é um time que eu respeito bastante. Tive lá com o Vasco em 2022, já tive um outro problema com eles, porque entrou a torcida em campo, foi uma loucura, o segurança liberou. E foi realmente, então, quer dizer, realmente é um local onde que eu vou, eu gosto demais do povo de Recife, do povo pernambucano, mas é um clube que, infelizmente, eu não tenho a menor possibilidade de jogar, porque campeão brasileiro de 87 é o Flamengo. Apesar da CBF falar que não é o Flamengo. E na final vocês pegaram o Inter, que tinha o Taffarel, né? Exatamente. E muito bem, né? Muito bem. E a gente conseguiu furar toda esse bloqueio de Taffarel, essa barreira, esse grande jogador, grande goleiro. Gol do Bebeto, Gol do né? Bebeto. Ele saiu, o Taffarel tentou abafar, mas não deu tempo. O Bebeto chegou, o Bebeto era muito rápido, né? Ali, talvez ele não conseguiu calcular realmente o tempo da bola, ele tentou abafar, mas não conseguiu. Teve um jogo que desse campeonato que eu lembro bem, e acho que foi o jogo que mais me despertou, assim. O primeiro jogo que você tem memória, né? Que foi aquele Flamengo e Atlético Mineiro. Você não jogou? Não, o primeiro jogo não. Lá foi o Leandro II. O Leandro II que jogou. Foi um jogaço. Eu estava machucado. Eu tive uma pequena contratura no adutor. Você já falou aqui sobre o Leandro. E o Zico? Como era jogar ao lado do Zico? Cara, foi uma honra, um privilégio muito grande. Quando eu cheguei no Flamengo, ele já tinha saído há 1 ano. 1 ano depois, ele voltou em 85. Para mim, foi uma honra muito grande ter jogado. Para mim, jogador, não precisa falar, melhor jogador de todos os tempos, daquele que eu tive a oportunidade de jogar a favor. Não teve ninguém parecido com ele. Mas, assim, o atleta, o homem Zico é admirável. Realmente é um cara que eu nunca vi ninguém igual. Eu nunca vi um atleta ser tão dedicado quanto ele. Para você ter ideia, quando ele sofreu aquela contusão contra o Bangu, em 85, ele já era rico, ele já tinha a vida dele, mansão na Barra. Ele morou na concentração ali em São Conrado. Ele ficou com a esposa dele lá, eles dormiam lá porque ele queria recuperar para ir para a Copa de 86 e ele conseguiu, né? Então, assim, realmente é um cara extremamente diferenciado e como pessoa. O Zico, até hoje, se você chegar, eu chego perto dele, eu me sinto um torcedor, né? Eu me sinto ainda... É uma honra poder estar perto do Zico.
pela simplicidade dele e, ao mesmo tempo, pela inteligência dele de tudo que ele viveu dentro do futebol e a paixão que ele tem pela bola. É um cara que, mesmo depois de parar, ele consegue colocar 70 mil pessoas no Maracanã. Só ele, só o Zico consegue isso. Nenhum grande ídolo, outro grande ídolo, porque ele se manteve dessa forma, com a simplicidade, atende todo mundo. Então, onde que a gente chega, o Zico atende as pessoas, dá autógrafo, tira foto, sorrindo e tal. Ele é diferenciado. Eu ia te perguntar quem foi o jogador que você mais admirava que jogou contigo, mas eu já vi que é o Zico, com certeza, com certeza. Tiveram, naturalmente, para mim, como lateral, o Leandro, para mim, foi o meu grande ídolo, meu grande exemplo. Eu sabia que eu não tinha a menor possibilidade de ter a técnica e a habilidade do Leandro. Tem até uma coisa que eu conto sempre, né? Que uma vez eu estava na fisioterapia junto com o Leandro, eu estava numa maca, ele estava na outra. Ele estava com o filhinho dele, devia estar uns 3 anos, o filhinho dele. Aí ele falou assim pro filho dele: filho, sabe quando o Jorginho vai jogar igual o papai? Eu olhei para ele assim... Aí ele falou: tô brincando, tu tá jogando pra caraca, daqui a pouco você vai estar sendo convocado para a seleção principal e tal, mas sério, ter a minha habilidade, a minha técnica vai ser difícil pra caraca. E é verdade. Só que aquilo ali trouxe para mim um grande desafio. Eu falei: cara, é verdade. Caraca, ele tem uma habilidade assim incomum, não é uma coisa normal. Ele tinha o que eu falo. O Leandro é um Zico de lateral e de zagueiro. Por quê? Ele fazia o que o Zico fazia no meio, ele fazia de zagueiro e fazia de lateral. E com o joelho ruim. Driblava com o joelho ruim, arrebentado, todo arcado, driblava com as duas pernas, sabe a bola parava no peito dele, parava no pé dele, e a tranquilidade que ele tinha para sair jogando. Se ele estivesse no futebol de hoje, ele com certeza seria o cara que encostaria ali junto com o goleiro para sair, para dar o tiro de meta, porque ele ia construir, ele não ia errar um passe. Ele ia tranquilamente conduzir quando tivesse que conduzir, ele ia dar o passe quando tivesse que dar o passe, ele ia driblar, por exemplo, o atacante para construir a jogada desde o tiro de meta. Então, o Leandro também, para mim, é um cara diferenciado. Tiveram outros, um cara também tão atleta, Rogério Ceni. Rogério Ceni foi goleiro no São Paulo em 99. Ele era o primeiro a chegar, último a sair. O cara dedicadíssimo, e é um cara que criou uma história maravilhosa porque só jogou no São Paulo. Então, é um cara que eu admiro muito também. Hoje está fazendo um excelente trabalho no Bahia. Então, é um cara que eu tenho um carinho muito grande pelo profissional que era. E eu lembro que alguns atletas falavam assim: Rogério Ceni, é meio X9, porque fica com a diretoria. Não, ele não estava com a diretoria. Ele era São Paulo. Ele queria o bem de São Paulo. Ele brigava, se tivesse que brigar com qualquer jogador para que o São Paulo desse certo, ele fazia isso. Então, é um cara que também marcou a minha vida como um profissional, e além da capacidade dele, batia falta e tal, e foi um dos melhores batedores de falta aí de todos os tempos e um dos melhores goleiros também. Você jogou no Vasco, seu time de coração, você já falou isso aqui. Mas vestir a camisa do Flamengo, muita gente diz que é diferente. É ou não é? Eu posso dizer para você, as duas camisas é muito diferente. Eu vesti as duas camisas, tive a oportunidade de ser jogador nos dois times, ser campeão brasileiro nos dois times, que era João Avelange, também é brasileiro. Essa não teve confusão, né? Pô, brincadeira, os caras botam nome, eu gosto de ganhar esses nomes diferentes, pronto. Coincidentemente, a Copa União foi de 2 módulos e a João Avelange de 2 módulos. Também. Coisa, né? João Avelange aconteceu. Exatamente. De não ter o cruzamento de 2 módulos, que esse foi o problema. No meio do caminho, queria cruzar os 2 módulos. Não pode. Você não pode cruzar o campeão da Série B com o campeão da Série A. A não ser que seja um jogo aí, tipo uma Recopa, alguma coisa, como é o campeão brasileiro com o campeão da... aqui, 87 foi a Copa de 90. E 2000 é de 94, onde foi tudo arrumado antes. É verdade, né? Verdade. Só que a gente ganhou. De 87 a gente ganhou. Então, mas as camisas? Pergunta de novo. As camisas. Então, o peso das camisas. Então, para mim, as duas camisas são muito importantes. Porque o que eu vi esses dois clubes como jogador e como treinador, cara, você vai para Norte e Nordeste, é um absurdo. Todo mundo sabe que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. Corinthians é a segunda. Dizem que a do Palmeiras e São Paulo, terceiro e quarto. E o Vasco, eu acho que o Vasco está em terceiro lugar. Acho eu que o Vasco está em terceiro lugar. Porque, tudo bem, eu joguei no São Paulo, fui no Nordeste, mas assim, não fechava o tempo, não fechava o aeroporto
como o Vasco, por exemplo, né? Tem muita torcida do São Paulo, Palmeiras também tem muita torcida. Eu não posso falar do Palmeiras, porque eu nunca joguei no Palmeiras, mas do Vasco, sim. Então, assim, é diferente, é diferente. E o respeito que as duas equipes têm uma pela outra é impressionante. Então, quando eu estava com o Flamengo, o respeito que a gente tinha com aquele time lá do Vasco de 86, 87, 88, é impressionante. E a mesma coisa quando eu joguei pelo Vasco, em 2000, 2001, o respeito que tinha, mesmo o Vasco, um timaço, o respeito que a gente tinha. E a gente tomou o gol do Pet, você vê, nosso time era melhor, nosso time estava no melhor momento e a gente tomou um gol que não poderia tomar. Então, porque a gente sabia que tudo poderia acontecer. Então, é assim, é realmente diferenciado. Como foi o gol do Pet? Triste, né? Tinha acabado de entrar, entrei no lugar do Pedrinho, mais para segurar o resultado. Eu era banco nesse momento, porque eu que não queria mais jogar de lateral, e eu estava como volante, então entrei mais para defender e aconteceu aquela falta. Você estava na barreira? Estava na barreira. Viu a bola entrar? Vi a bola entrar. Quer dizer, na realidade eu estava de frente, e quando a bola passou, eu olhei. Quando eu olhei, eu vejo de vez em quando os gols aí, né? Vibrando, que foi um dos gols marcantes, naturalmente, do Pet e do Flamengo, né? E a vibração dele. E eu fiquei vendo essa situação, foi muito triste. E a gente não podia sair na rua, né, meu? Você sabe como é que é, né? A encarnação o tempo todo. Mas foi um golaço do Pet. Até hoje eu falo, para mim, eu falei isso pro Elton, ele falhou. O Pet bateu muito bem, só que era quase 30 metros. O Elton não precisava defender o lado dele. Ele falou, não, impossível, eu estiquei a mão toda e tal. Falei, além disso, não sou goleiro, não sou treinador de goleiro, mas você tinha que ir de mão trocada, porque você ia ganhar mais ângulo. E o Jair, que era o treinador dele, esqueci o sobrenome dele, falou, você deveria ter ido de mão trocada. Então, quer dizer, um detalhe que se ele estivesse no meio do gol, ele chegava na bola. Ele estava defendendo demais o canto dele. Se o Pet batesse no canto dele, automaticamente ele conseguiria defender. Entendeu? Porque ele estava no meio. Ele chegaria na bola, mas ele preferiu defender mais o canto dele, sabendo que o Pet batia muito bem. Mas foi dolorido. Mas ele se esticou. Foi doloroso. O salto que ele deu foi... Ele se esticou, mas pode ver. Deixou o gol ficar mais bonito. Porque isso aqui, se você faz isso aqui, você ganha mais ângulo. E ele conseguiria chegar na bola. A final de 2000, aquela tragédia em São Januário, você estava em campo. Estava em campo. Você viu de dentro. Foi muito triste tudo que a gente viu. Lembrar apenas de que todo o tratamento, todo o cuidado, foi feito de tudo, literalmente. O Eurico realmente fez de tudo, ao ponto de vir helicópteros para levar as pessoas machucadas. E eu lembro até hoje que ele realmente, assim, as pessoas que não estavam tão machucadas assim, que tinham um problema no dedo e tal, ele colocou de lado, mas as pessoas que estavam realmente machucadas, ele separou e a ambulância veio e tudo. Quer dizer, foi feito tudo que era possível. Falando do jogo em si, foi pra gente algo que foi benéfico, porque realmente o São Caetano estava num momento muito bom, eles estavam a ponto já de conseguir fazer um gol, a nossa equipe não estava se encontrando, eles pressionaram a gente. Ademar estava num momento maravilhoso, o lateral esquerdo deles que morreu, não estou lembrado do que veio a falecer, até inclusive dentro de campo. Estava no momento, Serginho, estava num momento maravilhoso, eles estavam muito bem, muito bem. E aí com assim, o adiamento da partida, foi para o Maracanã, no novo cenário, a coisa mudou completamente, a gente fez uma grande partida e conseguimos vencer. Mas dava para continuar o jogo? Naquele dia? Não tinha clima. Pelo que a gente viu em campo ali, pessoas realmente assim, extremamente machucadas e o tempo também, não tinha clima. Eu acho que seria um prejuízo muito grande continuar o jogo diante daquela situação, diante do que aconteceu. Realmente não tinha clima. Falaram uma série de coisas. Eu lembro que o Jair Pisserni falou que é um absurdo e tal. Se não me engano, era o Jair Pisserni, né? Era o Jair Pisserni. Era o Jair Pisserni. Não era o Jair Pisserni, não, desculpa, caramba. Eu vou lembrar até o final aqui, me desculpa aqui, né, o treinador, que não era o Jair Pisserni, não. Era outro treinador, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Falando que deveria ter continuado. A mesma coisa, eu passei por isso em 2022, com Vasco e Sport. E quando teve um pênalti a favor do Vasco, cara, a torcida toda entrou em campo.
E aí falaram que deveria. E aí tentaram agredir jogadores, agrediram uma mulher, uma corpo de bombeiro ali e tal. E a gente não se sentia mais seguro de voltar, e os caras queriam. E o Claudinei falou, pô, absurdo e tal, que era o treinador. E o presidente do esporte dizendo que era um absurdo não voltar. Mas para a gente que está aqui, se acontece mais um gol do Vasco, a gente conseguiu empatar o jogo 1-1. Se fosse 2-1, a gente ganhasse o jogo ali, ferrou. Ia descer todo mundo. Descer todo mundo. E quem abriu o portão não foi a torcida. Foi o segurança, pô. Já estava tudo no esquema. Era o Jair Pisserni, sim. Era o Jair Pisserni? Era. Ah, então foi o Jair Pisserni mesmo. Isso aí, obrigado. Valeu. Desculpa aí, professor. No Vasco, você trabalhou com o Joel Santana. Figuraça. Você trabalhou com o Evaristo em algum momento? Não, só tive a oportunidade de treinar algumas vezes quando eu estava no bairro de Munique para poder manter a forma enquanto eu estava de férias aqui. Eu digo porque também é uma figuraça. É uma figuraça também. Já tive oportunidade de estar com ele. Papai Joel. Engraçado demais. O Papai Joel, sempre as histórias dele, o leitinho. Então. O leitinho pro filho dele era titular, né? Falando, então, rapaziada, tem que jogar pra caraca, porque afinal de contas, né? O leitinho do meu filho, né? Tava sempre falando isso, mas assim. Você era um dos filhos do Papai Joel? Não, eu já assim, ele pegava mais assim, filhos assim, mais os caras mais jovens, que ele procurava cuidar. E claro, o Romário era um cara muito querido dele, tinha também a intimidade muito grande, ele trocava muitas ideias com o Romário, mas também era esse cara muito engraçado, que a gente vê até hoje, né, nos podcasts da vida que ele faz aí, a gente morre de rir com ele. Um cara sensacional e muito bom treinador. Um cara com uma visão muito clara, né? Na época ficou muito taxado como aquele treinador muito defensivo, muito retranqueiro, mas ele era um cara extremamente inteligente e estratégico. Ao ponto, nesse jogo que a gente, principalmente da Mercosul, que a gente estava perdendo de 3-0 para o Palmeiras, assim, essa virada nossa teve muito a mão dele, o dedo dele em relação a gente estava tomando muito contra-ataque, e ele deixou um jogador específico para poder cuidar de um atleta do Palmeiras. Então, assim, ele organizou a equipe defensivamente, falou, a gente está saindo, mas a gente não está organizado, a gente já tem que definir a marcação, uma das coisas que eu guardo até hoje, esse atacar marcando, ele organizou naturalmente a equipe, mas também o Eurico foi alguém muito importante dentro do vestiário nesse momento. O que o Eurico fez? O Eurico, ele fez algo assim, é uma coisa mais psicológica. O Eurico falou o seguinte, ele falou para mim, para o grupo, eu sei o elenco que eu montei. Eu conheço muito bem. Vocês não têm um time melhor do que vocês. Nós estamos perdendo de 3-0. Eu sei que vai ser muito difícil da gente virar o jogo. Mas eu só quero que ganhe o segundo tempo. E me faça esse favor, ganhe o segundo tempo. Por que eu estou falando isso? Se vocês fizerem um gol, eles vão tremer. E aí a gente vai, de repente, conseguir o segundo e o terceiro, e a gente pode virar esse jogo. Eu tenho certeza absoluta que isso pode acontecer. Mas eu vou ficar feliz se a gente já ganhar o segundo tempo. Faz de conta que a gente está 0-0 e a gente volta para o segundo tempo. A responsabilidade é toda minha. Cara, a gente entrou para o segundo tempo assim, com isso na cabeça. Caraca, a gente está tomando de 3, o presidente acredita que a gente pode virar. E foi o que aconteceu com um jogador a menos depois do 3-2. 3-2, o Júnior Baiano foi expulso. E quem era o Eurico Miranda? Um cara diferente. Por exemplo, eu não recebi. Tá? Eu era um cara que brigava pelo Vasco, o jogador que saísse, o treinador que saísse, não recebi como jogador no período dele, não recebi como treinador no período dele 2015, 2016. Mas mesmo assim era um cara extremamente cativante. A gente sabia que ia brigar por salário, que ia brigar por receber, mas era um cara diferente, que ele conhecia muito do futebol, ele conhecia muito do Vasco e ele dava a vida pelo Vasco. Ele fazia de tudo realmente. Se tivesse que brigar com o presidente da República, ele brigaria. Se tivesse que brigar com a família dele, ele brigaria pelo Vasco, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o homem Eurico e o presidente Eurico muito mais 2015 e 2016 como treinador. Eu tinha muito mais intimidade. Até então, eu só via o Eurico tomando as decisões e vendo ele de longe. Eu nunca tive a oportunidade de sentar com o Eurico Miranda, a não ser quando ele sentava junto com os jogadores. Mas, pessoalmente, como eu fiquei, eu e Zinho, que acabava o treino, a gente ia para lá, para a sala dele e ficava conversando sobre futebol, sobre a vida, sobre coisas da vida, então eu pude conhecer o homem Eurico. É um cara que, particularmente, eu admirei muito.
Posso finalizar? Sim, senhor. Você gostaria de ser treinado pelo Jorginho ou de ter o Jorginho como seu jogador? Posso escolher os dois? Pode. Então, porque assim, me ter como jogador, eu ia ter um cara extremamente profissional, um cara muito focado no objetivo, fiel ao clube, fiel à seleção, fiel à família, à esposa. Então eu sabia que eu ia contar com um atleta, não apenas um jogador de futebol, mas um atleta também. Então, e um cara que tinha virtudes importantes, principalmente no cruzamento, né? Meu passe era muito bom, meu cruzamento era muito bom. Eu, depois revendo, eu falei, pô, mas eu não era tão rápido. Cara, eu era muito rápido, né? Impressionante vendo eu hoje, né? Eu falo, caraca, como é que eu corria tanto assim? Então, assim, contar com um lateral desse que era ousado, marcava, né, bem, mas era muito ousado. Muito ousado em termos de ultrapassagem, de cruzamento, de ir no 1 para 1. Quantas vezes eu sabia que o lateral esquerdo ou o ponta que me acompanhasse, ele ia, no momento do cruzamento, ele ia esticar a perna. Muita canetinha, assim. Então, muita canetinha. Então, com esse nível de jogador, eu gostaria de contar. E com o nível, assim, no caso, de ser treinado por mim, porque eu me sinto um treinador que ganhei muita experiência como um atleta. Então, assim como aconteceu com o Zagallo, estou longe de ser um Zagallo. Para conquistar, se eu conquistar 30%, 20% do que ele conseguiu, eu já estou muito feliz. Mas, assim, de conhecer o coração do atleta e de saber, não apenas entender que eu não estou lidando com um atleta, mas estou lidando com um ser humano. E isso o Jorginho, o treinador, sabe lidar muito bem. Então, eu tenho uma visão tática daquilo que começou o jogo, já consigo enxergar rapidamente qual é o posicionamento, a dinâmica, o sistema tático da equipe adversária, o que ele está esperando do jogo. Eu tenho essa leitura muito clara e sou um cara muito bom. Eu consigo liderar um vestiário, eu consigo fazer um ambiente muito bom por todos os clubes que eu passei. Claro que um clube ou outro tive um atrito com um atleta, mas aí, ao mesmo tempo, posso contar uma história para vocês rapidamente. Eu tive um atleta do Buriram, agora lá na Tailândia, né? Eu não fiquei, só para contar um pouquinho da história, eu não fiquei por uma diferença de pensamento muito grande do presidente. Ele tem uma forma de lidar, principalmente com o clube, com o treinador, completamente diferente, que eu nunca vi na minha vida. Ele manda literalmente em tudo, então eu não consigo ser uma marionete, então decidi sair. Mas um jogador marcou muito a minha vida lá, que é o Theraton, que é um dos melhores jogadores da Tailândia, é o número 5 do Buriram. É aquele volante e ala muito qualificado, uma inteligência enorme, mas era assim, ele era muito barrento. E eu tive que ter um embate com ele logo assim que eu cheguei. Ele não estava prestando atenção no vídeo, e eu falei para ele prestar atenção no vídeo, ele não gostou disso, ele já reuniu o grupo e falou, nunca desrespeitei nenhum treinador, e ele já tinha desrespeitado o Ishi, que foi o meu auxiliar técnico no Kashima, que hoje é treinador da seleção da Tailândia, mas era treinador do Buriram, e em alguns momentos ele foi desrespeitoso com o Ishi. Mas assim, eu percebi que ali tinha um atleta que tinha sido ferido de alguma forma. E eu tive aquele embate para dizer o seguinte, aqui existe um líder, meio Zagallo, né? Aprendi um pouquinho com ele. Mas aqui existe um líder, eu quero a atenção de todo mundo, não apenas porque ele ficava olhando para o chão, ele não dava atenção para aquilo que eu estava falando no vídeo, mostrando momentos importantes de treinamento e de jogos. E aí, nesses 2 meses, eu comecei a fazer um trabalho de chamar a atenção dele, de mostrar para ele o quão importante ele era para o clube e para a seleção tailandesa, e que ele poderia ser uma melhor pessoa, um cara mais descontraído, um cara mais sorridente. E no momento que eu fui embora, a palavra que ele falou para mim foi algo fantástico. Ele falou assim, professor, você é um treinador diferente, você é um treinador assim, muito especial. E eu quero, me dê a oportunidade, me dê o privilégio e a honra de levar a sua mala até a van que vai te levar. Cara, aquilo ali, eu abracei ele, saiu algumas lágrimas dos meus olhos e eu falei, cara, valeu a pena ter ficado aqui apenas 2 meses. Eu tinha um contrato de 15 meses e eu tive que deixar porque era realmente difícil, sufocante. Eu não consigo trabalhar dessa forma. Eu preciso que as pessoas
Eu não tenho nenhum problema para poder só entender, para as pessoas entenderem. Eu não tenho nenhum problema, por exemplo, de sentar com o meu presidente, sentar com o meu diretor executivo e de passar tudo para ele. Até de discutir situações de campo, de tática. Não tenho nenhum problema. Mas a decisão final é minha. Eu não posso ser uma marionete. Ele precisa confiar em mim. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Burirã. Eu não tive que deixar 13 meses de contrato para trás, porque literalmente ele queria tomar todas as decisões, inclusive no treinamento. Valeu? Valeu. Fechou. Valeu, meu parceiro. Bom Prazer, demais estar com você. muito obrigado, Bom demais hein? te conhecer Muito bom. também. Adorei. Prazer. Prazer meu. Muito bom estar com vocês. Foi bom.